Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Palavra de Amigo com Gil Menich para falar sobre algo muito interessante, que são os alienígenas, os contactados e os seres híbridos. Muitas pessoas, quem estuda sobre isso, sabe do que eu estou falando, ou já ouviu falar no que eu estou falando. Outras pessoas não fazem nem ideia do que seja. Talvez o alienígena, sim, pelas séries de cinema e tudo mais. Mas hoje nós vamos estar falando da existência deles, como eles agem, como são e o que influencia em nossas vidas. Principalmente, talvez você comece a se identificar com isso. E principalmente como eles agem, né, na nossa história de vida e no nosso dia a dia. Eu estou aqui direto do Recanto Rosa dos Ventos, onde fica o Santuário Nacional de Santa Saracali, aqui em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, tá? E também onde existe a pirâmide do projeto Doutores da Fé. É uma pirâmide de autorregeneração e cura. Neste lugar é um lugar laico, é um lugar onde existem todos os tipos de crenças religiosas e de energias e de potencial energético, sem distinção de seres, origens e crenças de fé. É um lugar de energias positivas, o lugar onde entra e você tem a descoberta do seu ser interior, onde você entra com a sua religião, com a sua crença e sai com ela intacta, mas sai com muitas outras explicações e conexões diferentes que você possa ter tido em toda a sua vida. Pois o lugar ele é feito para isso. É um lugar onde o preconceito não transita, onde o preconceito é zero em relação a tudo e em relação principalmente às crenças e principalmente às raças, às cores e toda a nossa descendência. É um pedacinho da essência do universo que nós quisemos reproduzir aqui no Recanto Rosa dos Ventos, abrigando todos os tipos de crenças, de tribos e de pessoas diferentes que creem em coisas diferentes. Que misturando tudo isso, depois dessa conversa você vai ver que tudo se parece e tudo tem uma grande origem única. Aqui, além do santuário, nós também temos um templo de Umbanda, nós temos um espaço para o hinduísmo, nós temos um espaço para todas as crenças energéticas do planeta, com todo o respeito do mundo. Então são todos conversando ao mesmo tempo a uma coisa só, o amor, a igualdade e o respeito. Bom, vamos para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é um tema muito bacana, muito bem elaborado, que são os alienígenas e os seres contactados e os seres híbridos. Aí a gente vai falar sobre os alienígenas. Vamos tirar um pouquinho o estigma da parte dos filmes de Hollywood, tá? Sem aquela instrução mais folclórica do cinema, e vamos para uma coisa mais energética. Porque os alienígenas, eles estão a todo momento à nossa volta. Nós temos uma descendência alienígena. Eu sempre digo que nós somos semente das estrelas. E como semente das estrelas, nós também somos alienígenas. Para os outros povos, os outros planetas, nós somos alienígenas, né? Nós somos terráqueos que não são de lá. E para mim, os alienígenas são seres dimensionais. Os planetas existem e têm vidas em dimensões diferentes da rotação do nosso planeta, que é o planeta Terra. O planeta Terra, ele funciona através da rotação que fica no seu eixo e das inclinações, em que as inclinações fazem todas as 4 estações do ano. E ele gira em torno do Sol, que é o abastecimento de energia e de luz do planeta. Tá? E a força dele, e essa força magnética da sua rotação é que transforma o planeta com vida,
né? Ele traz a vida, a rotação do planeta. E isso mostra que nós giramos em uma dimensão. O que acontece? Os outros planetas, eles giram numa outra velocidade, talvez um outro sentido e em outras dimensões. Então são dimensões paralelas e dimensões espelho que nós dissemos. É como se você olhar no espelho, você vê uma realidade ao contrário da sua, mas é você que está ali. Só que ao mesmo tempo não é você. Entendeu? Porque ela é intangível, porque o espelho reflete aquela história. E nós, do planeta Terra, nós somos o planeta espelho. Nós somos um planeta que traduz a energia física. Nós temos todos os componentes para a energia física rolar, que é a nossa biodiversidade. Tá vendo? Eu tô pegando aqui, ó, um ramo, eu tô debaixo de árvores, eu tô num lugar da Mata Atlântica preservado. Estou diante da pirâmide, que é um centro e um polo de energia, um formato energético, que é o princípio de tudo. As estátuas são seres alienígenas que estão ali e formando e segurando minérios na mão, que é o princípio da história da humanidade, todos os minerais que existem aqui na Terra. Aí as pessoas falam assim, por que os alienígenas vêm aqui na Terra, o que eles querem? Eles querem estudar os seres humanos e tudo mais. Na verdade, os seres humanos são apenas contactados dos alienígenas. Ou seres híbridos. E eu vou chegar nesse ponto. Mas o interesse deles é muito mais na questão mineral, no nosso solo, na nossa água, nas nossas pedras, na nossa energia de rotação, porque o planeta Terra é um planeta vida. É um planeta que constitui toda uma biodiversidade e que pode ela sustentar. É um planeta que pode ser espelhado a outras dimensões e manter vivo nessas dimensões a nossa energia. É como se nós fosse o grande gerador de energia, o planeta fosse o grande gerador de energia de outras dimensões e de outros planetas e de outros seres extraterrenos. Por isso que eles chegam para nós de uma maneira mais oculta e eles chegam para nós muitos para preservar. Outros que vibram em situações diferentes são seres extraterrenos do mal, que a gente diz que estão. Nós classificamos nisso entre magos, nós, na linguagem terrena, classificamos eles entre magos negros e magos brancos. Os magos negros seriam os magos do mal e os magos brancos do bem. A conotação entre brancos e negros seriam o branco, a luz profunda, seria a claridade, por isso usamos a cor branca. E os magos negros seria a ausência de luz, seria a parte negativa, a falta da luz, aqueles que vivem nas sombras. Nunca se referindo à cor de pele negra e branca, como nós, seres humanos, temos essas distinções de cores de pele em pleno século XX. Como somos todos iguais por dentro, e isso é apenas uma casca, uma cápsula fora. Então a conotação entre branco e negro, no caso, é luz e ausência de luz. Eu explico isso em todos os vídeos para que fique politicamente correto e que ninguém se sinta ofendido em questões de pele racial. Porque quando falamos de alienígenas e falamos de contactados e híbridos, não existe essa questão racial entre os alienígenas. Não existe essa distinção de que nós terráqueos temos um com os outros aqui, e principalmente nem social e nem financeira, certo? Então, vamos além de tudo isso. Os contactados, aqueles que os alienígenas vêm, contactam com ele, e ele se torna um vetor da palavra alienígena. Ele começa a ser um estudioso, ele começa a transportar, ele começa a trazer novidades, ele começa a passar informações ao planeta, informações às pessoas. Isso é muito importante, principalmente nessa era que nós vivemos, que é uma era de transformação, de conexão, de alta tecnologia e de vulnerabilidade ao mesmo tempo. Como é que um planeta tão tecnológico como estamos, com o pleno século XX, 2020, nós estamos aqui
sabe, regrados de telecomunicações, como o celular, como a internet, como tantas coisas que nós nunca imaginávamos acontecer em tão pouco tempo, como é que nós, com tudo isso, estamos fazendo, passando por dificuldades? É justamente isso. É justamente um grande teste e um grande enigma que nós temos que desvendar sobre a nossa criação, sobre o que nós somos. Nós desenvolvemos tanta tecnologia e acabamos esquecendo de a maior tecnologia, que é o ser humano, que é a vida humana, está acabando sendo esquecida, colocada de lado, além de tudo isso. E nós voltamos a dogmas e coisas passadas que estão sendo um retrocesso na vida humana. Então, muita tecnologia e pouca tecnologia do ser em si, em saber mais sobre nós, sobre o poder da mente, sobre o poder de tudo, o poder da fé, o poder da comunhão entre os povos e tudo mais. E mais a igualdade entre uns e outros. Isso é muito importante nós temos. Nós estamos de 3 plataformas diferentes agora, conectados com você, direto do YouTube, direto do Facebook e direto do Instagram. Eu peço para você que, se você esteja gostando do nosso papo, se você gosta do nosso Palavras de Amigos, se você acha o Gilmenick uma pessoa legal, bacana, quer seguir, vai lá, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile, se inscreve e me segue no Instagram, tá bom? E a gente conversa pelo Facebook. O Facebook ele já é mais limitado de pessoas, mas você pode curtir as páginas do Facebook, que é Hospedaria Recanto Rosa dos Ventos. Nós temos Projeto Doutores da Fé, nós temos Primeira Capela de Santa Sara Cali, Primeiro Santuário de Santa Sara Cali, temos as páginas da família Menick e temos isso também em grupos, tá? Com os mesmos nomes, tem os grupos a ser seguido pela internet. E todos esses vídeos, todas as nossas palavras, todas as nossas fotos, elas são divulgadas em todas as plataformas. E eu peço a você que você nos sigam. Quanto mais pessoas nos seguirem, se você gostou do Palavra de Amigo, você, puxa vida, pega aí, vai e ao mesmo tempo agora já vai compartilhando na tua página e compartilhando para os outros. Quanto mais likes, quanto mais divulgação tiver, mais visibilidade nós vamos ter e mais espaço nós vamos ter na mídia e mais condições nós vamos ter de estar falando sobre assuntos que ninguém ousa falar, tá bom? Então, já falamos agora sobre os contactados, aqueles que você entra com contato. O contato ele pode ser visualmente, vendo as naves, você pode ter um contato de abdução, você pode ser chipado, você pode ter vários contatos. Como ele pode ser apenas telepático. Aquela voz que não sai de dentro da tua mente e que te passa informações diárias. E que você já nasce com isso, com o dom da telepatia, que ela fica aqui atrás das orelhas e aqui atrás, pulsando e te passando informações que você sequer imaginava um dia saber. Isso é o contato maior que nós temos com os seres extras e intraterrenos, tá? Os extraterrenos. Eles conversam com a gente muito mais telepaticamente, menos com essa questão do avistamento. O avistamento físico, ele não é raro, mas ele tem uma certa dificuldade, porque você tem que estar no local certo, na história certa, no local onde ele vem, onde ele tem de exploração, o local onde ele se sente seguro de vir e de explorar, onde existe o minério necessário, onde ele vem, ele encosta perto da Terra e o próprio minério abastece energeticamente as baterias das naves. Ele vai estar em locais, principalmente onde existe a questão do minério, da forma da pedra, do quartzito e de todos os outros minérios que existem, que vão recarregar as baterias dele. Aqui eu estou do lado aqui de Peruíbe, onde tem a montanha do Guaraú, um dos lugares de mais avistamentos ufológicos que nós temos, porque o poder da energia que existe dentro do portal da montanha abastece as naves. E é junto do mar. Então o mar ele tem uma certa força muito maior para o extraterrestre se aproximar muito mais. Porque tem a ausência do ser humano, que é muito depredador, ele tem uma índole sempre guerreira de querer destruir aquilo que não conhece.
Então eles preferem esses lugares assim, os interiores, né, as cidades mais afastadas e mais preservadas, e principalmente os locais mais preservados, que é o que eles querem muito mais. Eles querem muito mais a tecnologia que está guardada dentro da terra do que essa tecnologia que nós já sucateada que nós estamos usando hoje em dia, tá bom? Agora vamos para os seres híbridos. Seres híbridos, que são pessoas, principalmente as mulheres, né, que são contactadas e elas são meio que marcadas. E dentro delas existe um poder, e dali, como a mulher gera vida, ela pode, na sua próxima gestação, ela pode gestar um ser híbrido, uma pessoa que vai ter um DNA extraterreno. Então ele vai ter uma sensibilidade, ele vai nascer parte humano e parte extraterreno. Não que ele vai a modificação vai estar na cápsula terrena, no corpo, mas sim na antena, na capitalização e nos saberes. São pessoas que tecnologicamente têm uma evolução, chamados de superdotados, ou com dons especiais, ou com uma mediunidade exacerbada, ou com uma história de vida onde ela já sabe muito mais além do que as pessoas normais que nascem. Então ela tem às vezes um passo, ou 2 ou 10 passos à frente, depende do nível do híbrido e de que dimensão nós estamos falando, porque seres extraterrenos nós temos de várias dimensões. Isso não quer dizer que dentro desses híbridos não existam pessoas que são híbridos de magos negros, que possam vir para a destruição. Aí diz assim, mas se destruir a Terra perde a energia que eles tanto querem. Mas os magos negros vibram num local onde a energia é uma energia densa, onde a nossa energia de luz repele as sombras que alimentam os magos negros. Então há interesse deles de que transformar o planeta Terra em um planeta de sombras, um planeta de dor, de força. Porque quando nós estamos bem, nós estamos felizes, nós irradiamos uma luz, uma força, nós geramos um tipo de energia, nós seres humanos, um tipo de energia que abastece os portais fortes nas dimensões do bem. E quando nós sofremos, como agora, sofremos por perda, por dor, por doenças, por máculas, por tudo, nós geramos a energia negativa. E isso abastece esses seres do mal. Nós fazemos o vértice dos espirais girarem ao contrário. E isso abastece os magos negros. Então há esse embate interestelar entre a dualidade entre os magos negros e os magos brancos. Os que não são híbridos nem de magos negros nem de magos brancos, somos nós, a raça humana pura. Mas nós somos seres extrasensoriais. Então nós recebemos a influência deles na nossa vida. Então nós somos suscetíveis a essas pessoas, a essas energias que estão. Então nós temos que... O que acontece? Quando você identifica que alguém é uma possessão de um mago negro, ou que ela é um vetor de um mago negro, ou um híbrido de um mago negro, você não entra em embate com ele. Porque essa pessoa geralmente é aquela pessoa, ela tende a ser um hater, que fica escrevendo coisa ruim embaixo da sua para te provocar, para você responder de volta e gerar energia negativa. Ela normalmente é aquela pessoa que quando você chega ela já te põe defeito, ela te põe para baixo, ou ela faz uma fofoca, ou ela te coloca numa situação ruim, ou ela coloca você numa encrenca, ela monta, ela acaba com o teu casamento, ela acaba com a tua fé, ela acaba com várias outras coisas, e disfarçando numa sutilidade e numa coisa assim. É os chamados psicopatas, que passam e deixando um rastro de destruição. Esses são plenamente os híbridos dos magos negros. A psicopatia, ela não tem cura. Então são seres que já nascem para a autodestruição da humanidade. Eles destroem tudo à tua volta. Você não é o alvo de um mago negro. Tudo é alvo do mago negro.
tá bom? Então, quando você tem esse diagnóstico dessa pessoa negativa, que você descobre isso, primeira coisa que você faz, não entra em guerra com ela. Você exclui. Por quê? Porque ele só tem força se você entrar em embate com ele. Porque se não houver um embate, ele não está te causando mal. Então ele não tem força sobre você. Porque ele, além de tudo, ele é um parasita vetor. Ele vai sugar a sua energia negativa que ele provoca em você. E aí ele vai sugar e fazer você cada vez mais ficar com ódio dele, cada vez mais ficar, e isso vai transformar ele em muito mais forte que você. Porque você está sendo a fonte de alimento dele. Você está sendo exatamente o que ele quer. Que é a energia negativa, né? O peso. Então tem aquela pessoa pesada que ela vem e por mais que você brigue com ela, parece aquele filme Atração Fatal, que a loira mata, ela nunca morre. É igual os zumbis, você mata, e ele nunca morre, porque ele vive, entendeu? Do teu medo, do seu sacrifício, do seu senso de dor. Então é esse que você tem que evitar. O que a gente faz? Exclui. Tem um comentário ruim? Exclui. Tem um comentário bom? Vamos exaltar. Tem alguma coisa que você... por exemplo, eu faço um vídeo aqui. Tem milhões de comentários maravilhosos, mas tem um ruim. É aquele que eu comento. Esse é o ser humano. Infelizmente, isso que a gente acaba fazendo. Isso é alimentar os magos negros. Exatamente o que eles querem. Minar tantas coisas boas que aconteceram durante o contato, e eu vou responder só a ele. Você percebeu que eu deixei de dar atenção a coisas maravilhosas e dei atenção só para ele? Então, quando a gente tem esse diagnóstico, o que a gente faz? Vai lá, apaga e pronto. Se possível, bloqueia. Na internet você pode bloquear. Na vida você se afasta. Não compra briga, não vai bater de frente, não vai lá. Você tem aquele parente chato, mala, que ele é aquilo. Quando ele chega, acaba a reunião de família, acaba o Natal, acaba tudo. Você entendeu? Chegou, nem ouve o que ele está falando. Primeira coisa, não entre em guerra. Porque a pessoa ela já chega para brigar. Se ela chega para brigar com você, então, e você não briga com ela, ela vai brigar com si própria. Ela vai ficar um peixe fora d'água, porque não tem o habitat dela ali naquela hora. Entendeu? A forma de habitar não tem ali naquela hora. Espera só um minutinho, que eu tenho aqui um serzinho aqui, entendeu? Que ela é danada. E ela tá andando em cima de tudo aqui e vai derrubar a câmera. Entendeu? Que é a Kira. Olha a cara de terrível. Entendeu? Ela é terrorista. Então, entendeu? Kira, vai pra lá. Ela tá andando bem em cima dos tripés onde estão as câmeras, onde estão os celulares. E ela voltou pra lá. Você não acredita, mas ela voltou. Kira, vem. Vem aqui, Kira, vem. Vem aqui. Isso. Ela já devorou um sofá, ela já devorou meu chinelo. Kira! Voltou pro mesmo lugar, gente. Se cair os telefones, as coisas, vocês verem qualquer coisa, já sabe que nós fomos uma influência disso. Não que ela seja um mago negro, ela é apenas um bebê, né? Que ainda não tem informação e nada e quer brincar. Então, gente, esses são as histórias que nós temos. E é como evitá-las. Os seres extraterrenos são muito fortes. Outra coisa, os santos que nós somos devotos. Santos, sejam eles católicos, sejam orixás, sejam guias, sejam seres de luz hinduístas, deuses e tudo mais, os deuses antigos, a antiga civilização
que nós temos do Egito, nós vemos que são seres que eram transformados, que são totalmente diferentes de figuras humanas. Então são extraterrenos que viveram aqui. A Terra ela foi habitada pelos extraterrenos no passado. E houve um cataclisma, uma destruição, onde eles tiveram que viver em dimensões. Por quê? Porque não regulavam a energia que a Terra propunha a eles. Então ficou algo assim muito pesado. Eu vou pedir para o meu diretor acender mais luzes aqui, que já está ficando bem escuro, né? E é muito importante que você perceba essa noção de tudo, que a força energética, ela vem de muitos anos atrás. E todos eles já viveram aqui. Os extraterrenos já viveram em solo terráqueo, na Terra, há muitos anos atrás, e eles, por não manipularem as energias da biodiversidade da Terra com mais força, eles acabaram destruindo, extinguindo os dinossauros, extinguindo muitas coisas. Então, das pirâmides do Egito, nós vemos pelos aeroglifos e tudo mais, muitas coisas. A gente supõe que a estada de Jesus na Terra tenha sido o maior alienígena, né? O maior híbrido alienígena de todos a estar na Terra. Porque ele tinha poderes maravilhosos, de cura e de tudo mais, que traziam essa energia poderosa. E ele trouxe essa energia. Então nós supomos que a passagem dele seria o maior mistério que nós temos. E os santos que nós temos de adoração, todos eles foram contactados por algo divino e se tornaram pessoas e discípulos do bem, dos magos brancos, e que se tornaram santos de devoção até hoje, porque eram híbridos ou contactados e se transformaram assim. Assim como os deuses do candomblé, que a gente sabe que eles não viveram como seres humanos na Terra, mas são deuses da natureza, que nada mais são que seres dimensionais de uma extrema força e de um extremo poder, e que tem preceitos de invocação e de tudo mais, maneiras de abrir portais a esses seres que são importantíssimos. Então, se a gente for colocar todas as nossas crenças, ela vem de dimensões alienígenas, de dimensões com poder, com uma força inigualável, né? Que ela vem de uma força poderosa para que a gente consiga entender isso. Então, você ser religioso, você seguir uma religião, você seguir a uma força divina, você está seguindo as forças da natureza que nos contactam a seres dimensionais, tá? Esses santos, todas essas divindades todas que a gente segue, Buda, Krishna, Ganga, os seres que nós temos, os deuses indianos que eu estou falando aqui, Lakshmi, tudo, você vai ver que são seres extraterrenos, que são uma divindade divina de outra dimensão, onde isso acarreta uma força tremenda. É de um poder, é de uma história de força que nós não explicamos aqui na Terra. Então toda essa devoção, nossos santos que a gente segue, São Francisco de Assis, todos eles são seres contactados ou híbridos que viveram na Terra e tiveram uma história de vida poderosa, de um poder vindo com certeza extraterreno, de um poder muito além diferenciado do que a gente pode imaginar. Então, a gente vai imaginar, por exemplo, Santa Sara, a história de Santa Sara é mágica. Todos assistam a lenda já está mais de 40, está chegando quase a 50 mil visualizações lá no YouTube, a lenda proibida de Santa Sara Kali. Ela tem muito a ver, porque existe uma coisa muito diferente. Se você lê os livros de Platão, se você lê os
as escrituras apócritas, que são partes bíblicas e passagens dos apóstolos de Cristo, que não foram aceitos pelo catolicismo e que estão guardados, foram encontrados no Egito ou em outras partes. Se você vê o Prionato de Sião, que é uma seita escondida até hoje, que é para esconder a descendência de Jesus na terra, dos descendentes de Jesus e tudo mais. Existem milhões de coisas. A NASA em si, ela esconde todos os avistamentos, as coisas que aconteceram, os seres que vieram, as naves que já estiveram pela terra. Tudo é escondido pelo grande governo ou pelo grande clero da Igreja Católica e tudo mais. O Vaticano é um lugar, a Biblioteca do Vaticano é algo muito, 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 que tem todas essas histórias escondidas e que não tem acesso ao povo ou ao público, porque não há interesse desses acessos. O meu diretor sumiu e não tem colocado luz para mim aqui e eu tô ficando no escuro. Porque é hora também de guardar os cavalos, guardar os bichos, porque aqui nós temos um local, é um santuário de acolhimento dos animais abandonados. E nós não temos só os animais abandonados, assim aqueles animais que vocês imaginam tradicionais. Aqui tem animais abandonados de tantos os tipos que vocês não imaginam. Nós temos cavalos, nós temos... opa, chegando a luz aqui agora, que a gente ainda não sabia que ia ficar assim tão mais tarde. Pode virar um pouquinho mais para cá. Isso, ficou bem melhor agora, né? Ainda tô com metade aqui, sombra, mas tudo bem, tô me sentindo no planeta Terra agora. Então é o seguinte, gente, aí o que acontece? Os nossos animais aqui são desde grande porte a pequeno porte. Desde gato, cachorro, aí vocês imaginam, tem várias espécies. Fora que nós estamos na Mata Atlântica, nós temos os animais silvestres que são soltos aqui e que vêm da natureza, que a gente dá comida, a gente dá carinho, mas eles vivem na natureza e são soltos aqui para viver à vontade, né? Pode virar um pouquinho mais aqui para mim. Não, a luz. Isso. Menos. Você virou para lá. Isso. Mais na minha direção. Aí, perfeito. Então, e isso acontece muito com a gente aqui. Nós temos toda essa obrigação. Outra coisa que a gente tem uns embates muito grandes, né? Porque quem deseja poder, quem deseja liderar e governar, você tem que tomar muito cuidado. Porque essas pessoas, elas podem ser contactadas, elas podem ser híbridos e híbridos do mal. E geralmente quem deseja poder é porque deseja tirar algo para si próprio. Porque as pessoas que elas apenas almejam uma vida melhor, elas não têm essa necessidade de provar a si próprio desse poder, dessa coisa tão mesquinha. Porque a gente tem os seres, os magos brancos, eles são de uma sutileza, você apenas os aceita. Eles não obrigam você à presença deles. Eles apenas querem que você o aceite. Mas se você não aceitar, tudo bem. Eles respeitam o seu livre-arbítrio, a sua livre escolha. Então, eu falo para vocês assim, cabe a nós, seres humanos, essa força, essa dualidade, essa divindade de Deus, que nós traduzimos de outra forma. Que a gente não seja assim, sabe? Não ponha cabresto na nossa mente. A gente dê uma visão 180 graus. Que a gente procure explicações. Mesmo para o inexplicável, mesmo pelo inatingível, que a gente não pega, que a gente não sente. E principalmente para nossas intuições, para as coisas que estão ali. Neste momento, por exemplo, agora estamos em quarentena, estamos com uma pandemia. Foi mandada pelos seres extraterrenos? Não, foi criada pelo homem, foi nascida do homem, foi extirpada pela destruição da natureza. Cada vez que nós destruímos a defesa do planeta, nós destruímos, é como o nosso sistema imunológico.
Se você destrói o seu sistema imunológico, você vai adoecer. Se você tira vitaminas da sua alimentação, você vai adoecer. É a mesma coisa o planeta. O planeta é exatamente uma forma física como um corpo humano. É uma biodiversidade que precisa de alimentação, precisa ser respeitada e precisa de alimento para viver. A mesma coisa é o nosso planeta. Então nós estamos causando tudo esse caos que está acontecendo aí. E no momento, é o momento de retirada do ser humano sair de cena, se recluir, para que o planeta se refaça de energias e de forças e consiga extirpar de vez esse vírus, essa história toda. Quanto mais o planeta tiver o clima voltar ao normal e todas as coisas acontecerem e energeticamente a gente conseguir limpar a nossa mente, talvez essa história de você estar muito em contato com o outro, talvez esse distanciamento traga energeticamente um poder muito maior. Para todos nós conseguirmos vencer. É um momento de reflexão, é um momento que você tem que usar como o momento chave na tua vida. Então isso vem do aprendizado lá de cima, tá? De todo o poder da essência da criação, dos seres extras e intraterrenos, de Deus, que é a criação maior e suprema, que não criou só os terráqueos, que criou todo um sistema estelar, um sistema de planetário no mundo, tá bom? E a gente não pode ser egoísta e achar que só nós existimos. Esse é o maior problema. Nós saímos com esse livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é algo muito bom, mas ele é algo muito contraditório. Por a gente ter uma livre escolha, o que acontece? Você tem todos os defeitos junto. Você carrega todas as qualidades e todos os defeitos. Ter o livre-arbítrio é realmente ter um poder na mão. E todo ser humano tem esse poder. Entendeu? De fazer coisas boas ou coisas ruins, ou más, né? Se você conseguir acender o holofote da Santa, acho que fica mais claro. Então, essa é a... Eu tô falando pro meu diretor aqui, meu filho. Então, é isso que a gente tem que estar ciente disso. Olha, nós temos o livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio tem aquela coisa, fazer o certo ou fazer o errado. Isso é algo que a gente tem na mão, que é uma força transcendental de uma maneira que a gente tem que ser revista a todo minuto. O que nós fazemos? Por ter essa livre escolha, nós temos a responsabilidade de ser responsáveis. Não é porque os governantes não estão agindo aqui, principalmente aqui no Brasil, nós estamos com o país mais descoberto pela pandemia, é o país que segundo os outros países da Europa e de todo o mundo, nós estamos sendo vistos como o pior país a lidar com a pandemia. Sendo que nós poderíamos ter aproveitado, porque nós não fomos o primeiro país a ser infectado, então nós tínhamos a possibilidade de se safar dessa pandemia de uma maneira muito, mas muito mais branda, se o distanciamento social fosse apoiado pelos governantes, pelos os dirigentes maiores, e que nesse momento nós se voltássemos só às questões sanitárias e não às questões políticas, se os políticos se voltassem só ao povo nesse momento e à história do que está acontecendo, gastasse o seu esforço para salvar vidas e pessoas e salvar uma história, uma nação, e mostrar para o mundo que a nossa história de vida vai além de tudo, além da política, mostrar que a nossa história de vida tem muito mais valor do que qualquer outra coisa nesse momento, nós seríamos o modelo de tudo, porque nós somos o país mais privilegiado do mundo na biodiversidade. Mas infelizmente nós temos magos negros que estão dominando a nossa nação para destruir o pulmão, o coração e a pulsação do mundo. Né? Eu não sei por que você está mexendo. Então,
Ele tá aqui mudando tudo, ele não para. Não tem, ele é geminiano. Geminiano é uma coisa assim que não tem jeito. Ele começa 10 mil coisas ao mesmo tempo e não termina, tá vendo? Ele vai passear com a luz. E vai... Eu sou leonino. Pra mim, só aparecer tá bom, tá ótimo. Eu virei a pirâmide virou um... Olha aqui, ficou um clima agora. Tá bom? E então, vamos conversar. E essa história aí. Então nós teríamos a possibilidade realmente de ser o exemplo do mundo. Eu acho que aqui no meio fica melhor, tá? E ser o exemplo do mundo para tudo. Nós tivemos tempos, nós tivemos condições, nós tivemos clima para isso. Nós estávamos ainda num período que estava quente, estava verão, estava podendo, a história estava ótima. E infelizmente não aconteceu. Infelizmente nós vivemos a hipocrisia, o vírus maior, que foi a hipocrisia e a desinformação, a ganância. Eu acho que é triste a gente ver. E é nesse momento que a gente ensinar sobre os alienígenas, sobre os contactados, sobre os híbridos e os magos negros, é que você tem que abrir a sua cabeça e entender que há algo muito maior no universo do que a sua pequena crença, aquilo que te impuseram como crença, aquela pequena coisa que você simplesmente segue, mas sem saber o que é. Aquela palavra famosa, e a palavra de Deus. Mas que palavra? De onde veio? Para que veio? Por que eu sigo? E quem está traduzindo essa palavra para mim? Quem está traduzindo? Está traduzindo certo? Quem está me passando certo? Né? É um momento de isolamento, é um momento onde você tem que especificamente acreditar cientificamente no que está acontecendo. A oração é dentro de casa agora. A oração é o teu templo, é você. Te pôr na rua sem motivo é simplesmente por uma questão financeira de outra pessoa. Não a sua. É te pôr ao risco sem temer o que vai acontecer com você. Então o que eu peço para vocês? Não é porque abrem ou flexibilizam a quarentena que você saia e se exponha. Por quê? Porque você tem que saber tomar as suas decisões. Você tem que tomar as suas próprias decisões. Você tem que saber o que é, quem você é, o que você é, para que banda você toca. Você tem que ser mais você. Não o programa da Ana Maria Braga, mas você tem que ser mais você. Você tem que ter essa conexão. Você tem que ouvir as vozes que estão na sua mente, na sua cabeça. Você tem que opinar. Você faz parte da Terra. Você faz parte do universo. Você tem obrigação. Você tem a livre escolha de dizer sim e dizer não. Você é um ser estelar. Você é um ser dimensional. Você habita uma dimensão. Você faz falta para alguém. Você faz falta para o mundo. A sua opinião, a sua obrigação como ser humano faz falta para o universo. Você tem que ser, você tem que entender, você tem que se abrir para aquilo que não conhece. Você tem que dar atenção e descobrir mais sobre a essência divina da vida. O que é divino, o que é sagrado, o que é, da onde vem esse poder. Não simplesmente um sagrado que é mantido só para questões da sociedade, para mostrar para a sociedade, ou andar corretamente como a sociedade pede. Esquece sociedade, você tem que estar mais acima. Olha, eu gostaria muito de estar lendo para vocês aqui,
principalmente aqui no Instagram, tem muitas coisas escritas. Eu vou tentar ler depois, salvar. Eu não consigo ler porque, primeiro, a luz está na minha frente. Mas eu agradeço muito todas as mensagens que estão entrando aí. Mas compartilhem e escrevam. Eu não consigo ler agora e responder ao mesmo tempo, porque são 3 plataformas e eu não consigo enxergar e estão sendo feitas por celulares, tá? Nós não temos um estúdio, estamos na natureza. Vocês veem como é que foi a luz chegar depois e tudo mais. Mas esse é o nosso canal. Nosso canal é isso. Nosso canal é gente, é natureza, é estar. O importante de tudo é a informação, é você absorver informação. Então deixem aí as suas perguntas, deixem solicitações para novos temas, deixem solicitações se gostaram ou não. Não metam o pau porque eu vou apagar, tá bom? Se você for abusado de meter o pau, e primeiro eu sou leonino, eu não gosto de crítica nem de ser ofendido, então eu vou apagar, eu vou te excluir. Então... Mas você pode manter a sua opinião de uma maneira educada comigo, mesmo que seja adversa. Se você for educado na sua opinião e ela for adversa à minha, nossa, eu vou absorver com maior amor e com a maior felicidade e vou te responder. Mas se você vir com grosseria ou com, sabe, porque não acredita, então eu tenho que xingar essa pessoa. Por que a gente tem que xingar as pessoas porque a gente não acredita na crença delas ou da maneira que ela se expressa ou que ela faz? Pra que ser grosseiro? Isso não existe. Nós somos além disso. Vamos ser mais, sabe? Vamos ser mais estados. Olha, as luzes das tochas estão acesas aqui, olha, já vão falar, tá vendo? Aqueles que falam que vem o diabo em tudo, aí vê essas tochinhas acesas, tá lá atrás, ó, tá vendo? Não é chifrinho não, viu? Então aí vê tudo, né? Vê diabo na música da Xuxa, na época da vitrola tocava os discos ao contrário para satanizar as coisas, ou no rock. Essas bobagens, né, gente? Porque não passam de bobagens, de crendices, e que as pessoas adoram manipular a sua mente. Então não seja manipulável, tá? Não seja manipulável, não deixa manipular sua mente. Você é muito mais além do que isso, muito mais inteligente do que isso, para você saber que existe um universo gigantesco. Olha para o céu, vê quantas estrelas tem, vê os eclipses solares e lunares, vê quanta coisa acontece, a mudança das marés, a flor se abrindo, se abrochando, que uma semente vira vida e tudo mais, a mágica da gravidez, do útero materno, da semeação, entendeu? Que existe da vida, de como nasce, de tudo, dos motivos, dos dias, da chuva caindo, dos fenômenos naturais. Então a sua mente ela não pode ser tão pequena, entendeu? Para um mundo mágico como nós vivemos, tá bom? Existe magia em tudo que acontece. Existe magia na comida que a gente cozinha e depois sente o gosto maravilhoso e nos alimenta. Existe magia nos animais que a gente abraça, que dá aquela força, aquela coisa gostosa pra gente, que nenhum outro ser humano às vezes consegue transmitir. Então existe muita coisa além do que vocês imaginam. Então ficamos por aqui. Vamos falar mais ainda sobre alienígenas, sobre híbridos, sobre contactados e tudo mais. Isso foi só um breve. E logo nós vamos dividir. Cada bloco nós vamos falar disso. Mas para isso eu preciso que você se inscreva no canal, dê o seu joinha, acione o sininho e me siga, para que a gente consiga estar. Você aí no Instagram ou no YouTube, ou nas nossas páginas aí pelo Facebook. Páginas e grupos, certo? E lá a gente vai estar falando muito mais sobre esse assunto maravilhoso que é a essência do universo, a essência da vida. Eu, Gilmene, que me despeço por aqui dentro do Recanto Rosa dos Ventos, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Caso você queira nos visitar e visitar o santuário, conhecer mais sobre a história de Santa Sara, mais sobre a história dos seres dimensionais, mais sobre a Umbanda, ou nós vamos fazer um vídeo só falando sobre os orixás, sobre a Umbanda, sobre as matrizes africanas, sobre a história dos orixás. Vamos falar sobre tudo, sobre os seres dimensionais,
sobre outras divindades aqui. Vamos estar falando muita coisa aqui bacana e direto desse lugar mágico e sagrado para mim. Se você quiser conhecer, é fácil. Capela de Santa Sara, Sara com H no final, Itanhaém, você coloca no Google ou no Waze, te chega aqui na porta, tá bom? Facinho. Nós estamos no litoral sul de São Paulo, em direção a Peruíbe, para quem vem de São Paulo, e nós estamos aqui numa travessa da Marginal que margeia a Padre Manuel da Nóbrega, próximo ao quilômetro 333, no Jardim São Fernando. Um beijo para vocês, de toda a família Menek Basile. Um beijo de todos os nossos seres contactados e híbridos. Um beijo muito grande dos nossos seres extraterrenos que nos banham de energias e de sabedoria e de força. E que nesse momento vai estar aqui, ó, unindo as forças para eliminar as dores que estão acontecendo em todo o planeta, tá bom? Muita energia, fique em casa se você puder, respeite a quarentena, não os políticos, mas assim o seu senso de humanidade, o seu senso de força, o seu senso de ser humano que você é. Use o seu compromisso com a terra que você tem e use ele a favor do bem. Beijo no coração de vocês. Namastê a todos. E vamos se encontrar em mais um Palavra de Amigo com Gil Menek.